E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 39 de Jeremias ao capítulo 43 de Jeremias, tá bom? Hoje a gente está fazendo 304 dias que começamos esse plano anual de leitura, tá bom? E hoje, além disso, é um dia também especial, um domingo diferente dos outros, porque hoje tem Enem, certo? Hoje eu vou fazer essa prova. Eu acredito também que muitas pessoas, até mesmo talvez você, vá fazer essa prova também. E eu desejo uma boa sorte, tá bom? E eu também queria orar, como sempre, para que o Senhor venha abençoar tanto a nossa leitura aqui agora, como a nossa prova mais tarde, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concedeu de ler a Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar. Pedimos, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e graça para ler e compreender a Tua Palavra. Mas, Senhor, hoje também nós pedimos uma coisa extra. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar a prova de mais tarde, certo? Que venha ocorrer tudo bem, que o Senhor venha tranquilizar os nossos corações, que o Senhor venha nos fazer lembrar, assim como está lá em... Não é exatamente isso, mas que o Espírito Santo venha nos lembrar também tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer do ano, ou de nossas vidas aí, que a gente venha colocar em prática tudo aquilo que a gente se esforçou, que a gente buscou a entender e compreender. E aí a gente entende que tudo isso é para a honra e glória do Teu nome, que na Tua igreja, que no meio do Teu povo venha surgir pessoas que queiram crescer intelectualmente para assim abençoarem o reino, certo? Claro que não somente com isso, não somente com o entendimento terreno, mas crescendo cada vez mais para que possa contribuir também no entendimento das coisas do reino e para a honra e glória do Teu nome. Eu tenho te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meu Deus do céu, a oração mais longa aqui do canal todo, mas enfim, vamos lá, que o Senhor vai nos abençoar nessa prova em nome de Jesus. Então, como vocês sabem, a gente parou no versículo 6, na leitura anterior a gente parou no versículo 6 do capítulo 39. Então a gente vai começar no versículo 7, tá bom? Que também tem o título A Queda de Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 39 de Jeremias. Depois arrancou seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradan, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. Agora a gente vai para o versículo 11, que tem o título Jeremias permanece em Judá. Versículo 11 do capítulo 39. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradan, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido. Disse, tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Então Nebuzaradan, capitão da guarda, Nebusarban, um dos chefes dos oficiais, Nergal Sarezer, conselheiro real, e os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicam e neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio do seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem. Diga ao etíope Ebed-Meleque, diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Farei a esta cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade e não o bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, Senhor, falei.
Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 40, que é a continuação do título. Jeremias permanece em Judá. Versículo 1 do capítulo 40. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: O Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Eu acho que é isso mesmo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa, e se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro, e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e habitou em Judá com os poucos que haviam ficado na terra. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 7, que tem o título Gedalias governa em Judá. Versículo 7 do capítulo 40. Vou até tomar uma aguinha aqui, senão eu não aguento. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o netofatita, Jazanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispá, e os representarei diante dos babilônios, que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram, e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas do verão e azeitonas, e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberem o que o rei da Babilônia tinha deixado, quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberem que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo de Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá, dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispá, onde se encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título Conspiração contra Gedalias. Versículo 13 do capítulo 40. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispá e lhe disseram: Você sabia que Baalins, rei de Amon, é isso mesmo. Você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles.
Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. O que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 41 aqui do livro de Jeremias, que tem o título O Assassinato de Gedalias. Versículo 1 do capítulo 41. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém a Siló e Samaria, para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado. Meu Deus, volto a repetir. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado, e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a assaltá-los ao prometer-lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasá. Isso mesmo, Baasá, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá, dos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande açude, perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispá escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon: os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio, que Ismael havia capturado em Mispá, depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute-Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Pois é, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 42, que tem o título A Advertência para Permanecer em Judá. Versículo 1 do capítulo 42. Vamos lá. Então todos os comandantes dos grupos de soldados
incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, é isso mesmo, Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias. Orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo o que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor, nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, os outros comandantes e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: Vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nesta terra, eu os edificarei, não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe, acho que é isso. Pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor seu Deus e se disserem: não ficaremos nesta terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos, então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão, e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus falar, e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obederecerão ao Senhor seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistem em ir. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 43, que tem o título Jeremias é levado para o Egito. Versículo 1 do capítulo 43. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos
os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram a ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia na multidão homens, mulheres e crianças, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito até a cidade de Táfnis. Acho que é Táfnis mesmo. Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: pegue algumas pedras grandes e, diante do povo de Judá, enterre-as debaixo das pedras do pavimento na entrada do palácio do faraó, aqui em Táfnis. Então diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto, e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol, no Egito, e quebrará as colunas no templo do sol, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Amém, meus irmãos. No versículo 13 aí, do capítulo 43, a gente terminou a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor venha nos abençoar, como Ele tem nos abençoado, tá bom? Hoje dando graça e sabedoria. E que em nome de Jesus, eu desejo mais uma vez uma ótima prova a vocês, tá bom? Lembrem-se de ficar calmos, confiar no Senhor Jesus. Aproveitem essa meia hora que vocês vão ficar sentados para orar, para falar com Deus, tá certo? Orar, provado cientificamente que orar ajuda na concentração, tá bom? E aproveite. Isso é só no algo físico. Imagine aí, a gente, além do físico, além do intelectual, a gente vai estar exercitando o nosso espiritual, que também é bem melhor. Então, boa sorte e confie em Deus. Tchau, valeu e a paz do Senhor.